Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, quarta-feira, 29 de maio, e hoje tivemos a segunda audiência pública do potencial construtivo do Vasco da Gama. Um assunto que a gente vem acompanhando de perto, agora falta mais um, que será o de São Januário, que ainda não tem data, e a boa notícia, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, ele que é do PSD, revelou que na próxima terça-feira, dia 4 de junho, já vai entrar na ordem do dia, ou seja, já fica ali para ser votado assim que tivermos a sessão, a terceira audiência pública em São Januário. E vamos falar do Pedrinho, que conversou com a imprensa. Tem um assunto Coutinho que todo mundo quer saber. Será que vem mais reforços? E a questão do dinheiro, do aporte. Tem informação importante sobre isso. E tem mais notícias do Vascão da Gama. Tem mais notícias para você. E tem aqueles abraços também. Nossa, nosso último vídeo com o Zé Comé, a última vez que eu vi estava mais de 500 comentários, né? E, sem dúvida, o pessoal gostou bastante, a favor, contra, isso faz parte, é salutar. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, passamos de 80 mil, graças a você. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, não paga rigorosamente nada, é só para aumentar o número de inscritos mesmo que a gente precisa, que você se inscreva para dar aquela moral e o YouTube entender que o nosso trabalho é legal e que você gosta também. Tá assim de notícias. Depois da vinheta, roda a vinheta. Pois é, meu ídolo, vamos lá então? Vamos trazer minha amiga, o Pedrinho, para conversar conosco. Antes, deixa eu falar do potencial construtivo de São Januário, porque o presidente da Câmara, Carlos Caiado, ele revelou hoje, durante a sessão que aconteceu, né, audiência pública na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, e com grandes empresários, moradores, vascaínos, autoridades, vereadores, e o Carlos Caiado falou que vai colocar a partir de terça-feira na ordem do dia da Câmara dos Vereadores este projeto do potencial construtivo de São Januário. Então vai ser votado na terça? Não. Precisa ter a terceira audiência pública, que vai ser em São Januário. O Pedrinho ainda vai marcar essa audiência e você vai ouvi-lo já aqui no vídeo. E também nós temos, já colocando na ordem do dia, a qualquer momento pode ser votado. A ideia é que seja votado antes do dia 30 de junho, quando vai começar o recesso da Câmara dos Vereadores. Quanto antes votar, melhor será, mas a coisa está caminhando positivamente. Bem, minha gente, vamos então falar de Vasco e Flamengo. 25 mil ingressos para a torcida do Vasco, a última parcial divulgada para os torcedores vascaínos. Nós vamos ter na sexta-feira, em São Januário, às 14h, as apresentações do Pedro Martins e do Álvaro Pacheco. Pedro Martins, o homem forte do futebol, e o Álvaro Pacheco, o novo treinador. E agora a gente traz o Pedrinho. Ele conversou com a imprensa, primeiramente falou sobre São Januário, seu potencial construtivo e o desejo de estar em São Januário para fazer a inauguração. Fala aí, Pedrinho. Mexer com São Januário me emociona, não preciso mais falar o porquê, né? Por exemplo, eu estava semana passada em São Januário na quadra de futsal, estava tendo o vôlei lá, e eu fiquei pensando, pô, aqui que eu cheguei com 6 anos, dói no coração saber que isso aqui daqui a um tempo provavelmente não vai estar mais aqui, e é toda uma história e lembranças. Mas eu sei também da importância e da necessidade de uma reestruturação de São Januário, por todos os aspectos, né? Até para comportar o número de torcedores do Vasco, que obviamente eu não preciso nem falar, para a questão de estrutura mesmo do estádio, dar um pouco mais de conforto para os torcedores, para as comunidades, principalmente a Barreira do Vasco, melhorar o entorno. Tudo isso tem um impacto grande. Quando a gente vê isso próximo de acontecer, obviamente a gente fica emocionado. Cabe agora a gente tentar, lógico, respeitando todos os ritos, mas acelerar o máximo possível. Vou fazer de tudo para que a audiência pública em São Januário seja o mais rápido possível,
para que a gente consiga ter a votação antes do recesso dos vereadores, senão vai ter que ser depois. Mas o esforço é grande, respeitando todas as regras para que aconteça antes. A área que todo mundo quer, tem um Vasco-Flamengo também no domingo, importantíssimo. E gostaria que você falasse sobre o encontro que você teve com o Pedro Martins e com o Álvaro Pacheco, falando sobre as suas expectativas, né, teu primeiro contato com ele. O que você achou? Você poderia dar detalhes aonde foi sobre isso, por favor? Não, a gente foi jantar, o Pedro já tem tido um contato mais próximo. O Pacheco, um cara super educado, super carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, o que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que todos sabem. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma, e a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, mas a importância, obviamente, desse clássico, mas a tranquilidade para ele e para os atletas também. Pedrinho, dentro dessas suas conversas com o Pedro Martins, você falou, lógico, o torcedor do Vasco está muito agitado com as negociações pelo Felipe Coutinho, ele já confirmou também que existem essas negociações. Em que andamento está? Já tem acerto? O Vasco aguarda uma rescisão do Aston Villa com o Coutinho? Como é que está a situação toda? Então, a presença do Coutinho, ela causa um alvoroço. Dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco, e nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. O movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele, e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. Pedrinho, você esteve em São Paulo na semana passada, você tem conversado com muita gente interessada em possíveis investidores do clube. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre essa reunião em São Paulo e se você tem mantido conversas para possíveis investidores para a SAF especificamente, se a conversa foi só para patrocínio ou também há conversas em paralelo interessados na SAF do Vasco. Só para ser muito claro, nós temos um sócio e nós respeitamos muito isso. Obviamente que a gente vai entendendo o cenário jurídico e nós temos que estar preparados para todas as situações. E o Vasco, obviamente, precisa de receita e de investimentos, seja de patrocínio, seja do retorno do sócio, seja de um próximo investidor. Então, assim, a gente tem que conversar com o mercado, obviamente, para estruturar o Vasco da maneira que ele merece. A minha ida em São Paulo já não é de hoje, A gente já vai para lá há muito tempo, conversar com muitos investidores, com alguns fundos, com possibilidade de patrocínio, obviamente, para a gente aumentar a receita do Vasco. A gente teve somente, nesse mês, um patrocínio master. Isso tem um peso direto no fluxo do caixa. E a gente espera que a gente consiga organizar financeiramente o Vasco para que a gente não sofra nem financeiramente nem esportivamente nessa temporada. Ele está esperando o aporte então de setembro? Não, a princípio não. Com a liminar não existe a possibilidade do aporte, mas o jurídico pode te falar melhor sobre isso. E o aporte, a gente vai ter aí o Conselho Fiscal se posicionando sobre a questão do caixa. Porque a questão do aporte também ela não influenciaria, obviamente, em contratações, em estruturas de CT. O aporte que aconteceria, se acontecesse, ele seria para sanar as dívidas que o clube teve. Então, assim, o aporte para as pessoas poderia ter um impacto que não vai ter, que as pessoas estão imaginando que tivesse.
Primeiro, a gente não sabe se ele aconteceria. E segundo, obviamente, seria muito mais para as dívidas do que para qualquer tipo de investimento. Além do Felipe Coutinho, o vascaíno pode sonhar com outros reforços também? Assim, Thiago Alcântara, como foi falado que teve conversa, existe algo nesse A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Então, o Pedrinho achou que foi uma entrevista bastante esclarecedora, vários pontos, né, sobre o potencial construtivo, sobre a questão do Felipe Coutinho. Tem gente dando que o contrato já está redigido, já está pronto. Pelo que eu entendi do Pedrinho, eles vão se reunir na próxima semana para formalizar essa questão de tempo de contrato, também de salário, e antes ele tem que deixar o Aston Villa. Né? Isso aí o clube pode até utilizar contra ele num processo trabalhista, o que não seria interessante. Agora, com relação a Vasco SAF, ele deixou bem claro que não acredita que a 777 vai fazer o aporte de 270 milhões. O que você acha? Comente aí, deixe a sua opinião, é importantíssima, pode encher de comentários, a gente vai ler todos, o seu nome, o nome da sua cidade, para você receber o nosso abraço e o nosso agradecimento também. Deixa eu agradecer o Henrique Oliveira Neto, lá de Minas Gerais, é o mais novo inscrito, segundo ele, faltou só o nome da cidade, meu querido, você que é torcedor do Cruzeiro e gosta do Vasco da Gama, que bacana, o Marcos Paulo em Paracambi, o Cláudio Santos, o Norberto Mafra, Almir Ribeiro, o José Alberto Santos, em Santo Sé, na Bahia. Um abraço para a Bahia. A Oneida Macário, Oneida Macário também recebendo o nosso abraço. Arleia Alves Campos, também o Edson Vicente, o Jorge, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, o Jorge Moreira, em Propriá, Sergipe, o Wilson Caboclo, em Santana de Mangueira, na Paraíba, e também o Braz Alencar, na cidade de Dona Eusébia, em Minas Gerais. São alguns dos nossos muitos e muitos inscritos recebendo o nosso abraço. Deixe o seu comentário aí também, fique à vontade e deixe o nome da sua cidade para você receber o nosso abraço também. Se inscreva no nosso canal, não paga rigorosamente nada. O joinha é importantíssimo para você dar aquela força para o nosso trabalho. Wellington Campos FC, né? Tá passando tudo aqui embaixo. Joinha, 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 sempre o joinha. Apertou o joinha uma vez, já está valendo, tá? E vai lá no sininho também, habilita. Sempre que subir um vídeo, você vai receber um alerta que chegou o vídeo do canal Wellington Campos FC. Muito obrigado, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.